urgente agora. Primo do ex-goleiro Bruno do Flamengo revela onde foi enterrado o corpo da ex-modelo. O furo de reportagem é do meu colega Marcos Marinho, da Rádio Tupi, e nós vamos conversar ao vivo agora com ele. Boa tarde, Marcos, está me ouvindo? Boa tarde, Isabelle, estou ouvindo sim. Boa tarde, Isabelle e todos os amigos do SBT Rio. Olha só, Marcos, como curiosidade, eu sei que, como repórter, para a gente chegar numa notícia como essa, você deve ter trabalhado muito, ou alguém liga para você. O que você sentiu? Como que foi? O que te motivou a ir atrás dessa história que, aparentemente, ela já está enterrada, que é a questão dos acusados já terem sido julgados. O que te levou a voltar a mexer nesse vespeiro, Marcos? Olha, Isabelle, na verdade, eu nunca parei, como você disse aí, de mexer no vespeiro. Aqui na Rádio Tupi a gente acompanha esse caso desde o início. O caso ganhou a proporção que teve depois da denúncia da Rádio Tupi, 4 anos atrás, quando o tio do Bruno procurou a gente. O tio do Bruno fez essa denúncia e, naquela época, né, ele confiando na nossa credibilidade, no nosso trabalho, e através daquela primeira reportagem, 4 anos atrás, a gente colocou essa denúncia no ar e essa denúncia resultou em uma investigação da Polícia Civil e essa investigação terminou com a prisão do Bruno. E de lá para cá, inclusive naquela época, né, a grande preocupação do tio do Bruno para denunciar esse caso era que a vida do Sérgio, né, que na época era menor de idade, o Sérgio Rosa Salles, era que a vida dele estivesse segura. Então, nós acionamos a polícia, nada foi feito sem o conhecimento da polícia, a polícia acompanhou esse caso desde o início, e tanto que o medo do tio dele era que o menino fosse assassinado, ele estava na casa do Bruno, mas a polícia chegou juntamente com a nossa equipe de reportagem e esse caso teve essa proporção que teve. E agora, Marcos, como que foi esse contato de novo? Você falou que nunca parou de investigar, né? O porquê que ele resolveu abrir a boca agora? Como que foi? O que você sentiu como jornalista? Pois é, Isabelle, essa é uma coisa que eu perguntei para ele. Por que só agora, depois de 4 anos, que ele resolveu contar essa história? E ele disse, Isabelle, que ele estava com a consciência pesada. Ele disse que queria se livrar de um peso na consciência e que não tinha revelado isso antes, porque ele não tinha em quem confiar. Apesar de confiar muito no tio, ele se sentia inseguro. Então, de uns tempos para cá, ele voltou a tocar nesse assunto, voltou a conversar com o tio sobre esse caso. Ele disse que queria desabafar e estava se sentindo muito pressionado, ele sentiu uma pressão interna muito grande e ele queria resolveu desabafar. Falar. Inclusive, Marcos, nós vamos colocar agora um dos trechos importantes dessa sua entrevista com esse primo do goleiro Bruno, exatamente quando ele abre o bico, que para mim seria o principal momento onde ele declara para a polícia onde estaria e como foi esse assassinato. Rodou a entrevista do Marcos Marinho, por favor. Ela foi assassinada e enrolada em um lençol e colocada dentro de um saco plástico desses ML preto e enterrada no buraco bem fundo que foi cavado por uma draga chamada trator e uma chácarazinha próximo ao aeroporto de Belo Horizonte. Aí ela está enterrada lá. Nesse dia estava eu, o Macarrão, a criança e o Bola. A criança, o Bruninho. Isso. E como é que foi o desenrolar do assassinato? Ela foi esquartejada, foi enterrada? Como é que foi? Esse negócio de esquartejamento foi muita pressão na minha cabeça, esse negócio, coisa, mas a única coisa que faltou dela mesmo foi que tirou só um pedaço da mão dela mesmo. Aí pegou, foi assim, mas não foi esquartejada assim completamente o corpo dela. O corpo dela inteiro. Só a mão dela que tá fora do lugar. Como é que foi cortada essa mão? Segura um pouquinho, Adriano, porque agora com a gente acaba de chegar ao vivo aqui o doutor Wagner Pinto, direto de Belo Horizonte, é o delegado. Doutor, boa tarde. A gente já viu outros casos em que pessoas resolvem abrir o bico, contar a história depois do julgamento por um peso de consciência, como ele disse ao Marcos Marinho, nosso colega. O senhor já tinha ouvido falar do corpo dela estar perto nessa chácara no aeroporto, perto do aeroporto? Boa tarde. Boa tarde. Com relação às informações dadas pelo Jorge, ainda não chegou oficialmente. Nós temos que buscar esses elementos, essa entrevista dele, para buscar o suporte a uma eventual investigação.
Então, na realidade, nós temos de forma extraoficial essas informações que serão oportunamente averiguadas com o propósito de definir se realmente existe a possibilidade dos restos mortais do Elisa Samúdio estarem enterrados onde efetivamente ele está mencionando. A partir dessa entrevista agora, qual é o procedimento que a polícia toma? Vamos supor, para a gente que é leigo não entende. A partir que o senhor viu, o senhor já vai destinar uma diligência no local? Como que é feito esse processo na prática? O primeiro passo é nós buscarmos essa entrevista na íntegra para buscar aí o máximo de informações dadas pelo Jorge. E também, oportunamente, estar pessoalmente com o Jorge para buscarmos uma gama de elementos necessários às investigações consequentes. Ou seja, quanto tempo pode demorar isso, doutor? A afirmação dele seja correta, nós iremos fazer uma varredura no local com o propósito de definir se realmente ali encontra-se o corpo do Elisa Samúdio. Quanto tempo pode demorar isso, doutor? Até a gente averiguar se é verdade o que ele está falando. O fato, na realidade, está na sua origem. Tem essa informação que foi dada agora e o trabalho será desencadeado e o tempo para se concluir esse trabalho é a própria investigação específica. Tá certo, muito obrigada, doutor Wagner. Eu agradeço muito a participação do senhor, que hoje, eu imagino, o trabalho triplicou depois dessa denúncia, dessa bomba. E eu vou voltar a conversar com meu colega Marcos Marinho, que fez essa entrevista com o Jorge, você que está chegando agora. O primo do Bruno, do ex-goleiro Bruno, Jorge, afirmou com todas as letras onde está o corpo da ex-modelo e ex-amante do ex-goleiro, tudo ex, né? Tudo ex-goleiro, Bruno, onde ela teria sido enterrada. E, Marcos, o que me causa espanto, verdade ou não, fantasia ou não, é que ele dá com riqueza de detalhes, e eu posso estar aqui só falando sem ter tido olhado, tá olhando para o entrevistado, mas ele diz com muita firmeza, né, Marcos? Isabela, ele diz tudo com muita firmeza, ele é seguro no que diz. Inclusive, nós temos um vídeo, essa reportagem que foi transmitida aqui na Rádio Tupi, ela também foi filmada, tá? No site da Tupi, tupi.am, tupi.fm, tem esse vídeo. E no vídeo, inclusive, o Jorge Rosa Salles, ele afirma que o buraco onde o corpo da Elisa foi enterrado, ele afirma nesse vídeo que cabem pelo menos 10 corpos. Meu Deus! E ele o tempo todo se mantém muito firme. Inclusive, teve uma hora que o momento em que ele contou como foi embalado o corpo até o local. Eu perguntei para ele, parecia um saco de lixo, um saco preto. Ele, sim, tinha um saco de lixo, mas era uma pessoa. Ele o tempo todo se mantém muito firme, ele não caiu em contradição e sempre mantendo essas informações, Isabela. Eu vou pedir, Marcos, para colocar, separaram mais um trecho da sua entrevista com o primo do ex-goleiro Bruno. Pode colocar no ar aí para mim, Dri? Dia tava eu, Macarrão, a criança e o Bola. A criança, o Bruninho. Isso. E como é que foi o desenrolar do assassinato? Ela foi esquartejada, foi enterrada? Como é que foi? Esse negócio de esquartejamento foi muita pressão na minha cabeça, esses negócios, coisa, mas a única coisa que faltou dela mesmo foi que tirou só um pedaço da mão dela mesmo. Aí pegou, foi sim, mas não foi esquartejada assim completamente o corpo dela. O corpo dela inteiro. Só a mão dela que tá fora do lugar. Como é que foi cortada essa mão? Foi cortada com uma faca dessas branca de açougue. Aí retirou a mão dela com uma faca dessa. Deus me livre. Vem aqui que eu vou só fazer uma última pergunta para o Marcos, que ele também hoje está cheio de trabalho. Marcos, a pergunta que eu faço para você, todo esse terror, esse horror que o primo narra de como que foi a morte, eu estou enganado ou ele falou que foi na presença da criança, do bebê, na época um bebê, o Bruninho? Foi, Isabelle. Segundo o Jorge, tudo aconteceu na presença da criança. O Jorge, ele conta nessa entrevista que a função dele era tomar conta do Bruninho, filho da Elisa Samúdio, enquanto que o Bola deu a gravata na Elisa, o Bola a asfixiou e o Macarrão, segundo ele, amarrou a Elisa Samúdio. E o Sérgio afirma na entrevista que o tempo todo ele ficou cuidando da criança, a criança chorava e ele balançava a criança para tentar
impedir, tentar cessar o choro dessa criança. Jesus amado, é muita sujeira. Muito obrigada, Marcos Marinho, parabéns pelo trabalho, um beijo para a família Tupi e também para o Clóvis Monteiro, nosso colega que eu amo de paixão. Um beijo para vocês, muito obrigada, tá? Obrigado, Isabelle. Um abraço, Marcos. Inclusive, os nossos colegas, o Leslie, me ajuda aí, a Paulinha Sarapu e o Paulo Carvalho escreveram um livro sensacional. Eu estou lendo, não consigo parar de ler, que é o Indefensável. Um beijo também para os meus amigos, que conta exatamente. Quem viveu, eu era repórter na época, a gente sabe que a gente contou a história detalhada e a gente se arrepiava com cada novidade sobre esse caso. E se ele falando ou não, a gente já sabe que é uma história de terror, tá? Beijo para os meus colegas, O Indefensável, que é um livro que eu não estou conseguindo parar de ler.